Então, o que a gente tem a falar sobre a técnica de microagulhamento com o objetivo de terapia capilar? A gente tem que entender quem é que vai ser seu paciente, o que ele necessita no momento que ele deitou na sua maca, se ele já fez algum tipo de microagulhamento, se ele sofre com alguma alteração capilar. Nessa alteração capilar, qual seria o diagnóstico já pronto, né, para você entender a doença da pessoa? Porque se ela já tiver um processo inflamatório no couro cabeludo dela e você gerar outro processo inflamatório em cima, que é o microagulhamento, às vezes o paciente pode vir a desenvolver outra patologia, né? E às vezes vai piorar a situação dele. Então, eu sempre bato na mesma tecla. Ficha de avaliação é muito importante. Porque com a ficha de avaliação, você tem todas as doenças que o cliente tem formalizado numa ficha, né? E a partir desse momento, com a ficha em mão, você consegue gerar um protocolo decente para esse seu paciente. Então, um paciente que acabou de passar pela minha ficha de avaliação, eu não conheço ele, eu começo lá do básico. Eu começo tratando essa queda capilar de uma maneira progressiva, que todas essas fases de microagulhamento, eu vou saber se eu posso avançar, se eu posso manter ou se eu posso recuar. A partir disso, eu consigo sucesso na queda de cabelo dele. Então, eu tô com uma paciente aqui que começou agora a terapia capilar e a queixa dela maior é diminuição da densidade dos folículos capilares. A princípio, eu já poderia começar com um microagulhamento de 12 agulhas com 1,5 de espessura? Poderia, mas eu não conheço essa paciente. Então, eu vou começar lá do básico, com um tratamento onde eu vou gerar um processo inflamatório subclínico bem tranquilo e acompanhar ela durante esses 21 dias, onde nós vamos começar a estimular colágeno, aumentar a circulação e vascularização desse couro cabeludo, aumentar a maleabilidade desse couro cabeludo, onde aquela aponeurose toda do couro cabeludo vai ficando menos tensa e mais vascularizada, certo? Então, a princípio, começar com uma manipulação de tecido local é importante antes de perfurar os microcanais da pele da paciente. Com ou sem princípio ativo, eu começo a manipular o tecido onde eu quero trabalhar. No caso, eu vou começar aqui bem no centro do couro cabeludo da paciente e começar a manipular o tecido dela de uma maneira que eu consiga vascularizar, oxigenar, nutrir, melhorar células mitocondriais, né, que são as nossas organelas que geram ATP em todos os tecidos. E geralmente nessa época de estresse e tal, uma pontuação aqui que a gente tem que falar é que o nível de cortisol da pessoa que está com queda capilar é grande. Então, quando eu começo a trabalhar essa terapia manual, eu começo a diminuir a concentração de cortisol que está captada lá no bulbo do paciente. Então, cortisol, queda capilar e estresse é um item que você precisa muito estudar para conseguir uma evolução do paciente junto com as terapias manuais. Às vezes um pouquinho de dor a cliente sente, um incômodo, se a pessoa tiver uma sensibilidade grande de couro cabeludo, mas depois ela vai conseguindo ficar mais relaxada. Bom, de qualquer forma, a asepsia já foi toda
realizada, tá? Clorexidina é um ativo bacana para você começar a trabalhar no microagulhamento, né? Que aí você tem uma asepsia local garantida para não gerar nenhum processo bacteriano. Então eu fiz toda a manipulação do tecido, vascularizei, oxigenei. O tecido está mais maleável e ele vai conseguir encarar agora de uma forma mais fácil a abertura dos canais que eu vou fazer com o microagulhamento. Lembrando que no microagulhamento a gente tem vários cartuchos, desde o pontual, cartucho com agulhas micro visíveis, que são os nanocartuchos, agulha com cartucho com 12 agulhas e cartucho com 36 agulhas. Então você vai evoluindo com esses cartuchos à medida que o seu paciente vai recebendo a técnica de microagulhamento. Você não pode chegar e já mandar um microagulhamento nele, aplicar uma técnica de microagulhamento nele com 48 agulhas numa espessura de 2 milímetros. Não tem como, né? É muito agressivo você começar dessa forma. Eu já poderia já jogar o ativo aqui? Poderia, sim. Já com a terapia manual junto, tá? Então aqui eu vou vir com o meu blend, com os meus ativos e já trazer na linha que eu quero trabalhar. Lembrando que já foi feita a asepsia aqui, tá? Eu não preciso absorver com o meu dedo porque eu já vou começar microagulhando e já vai absorvendo esse ativo na linha que eu quero trabalhar. Então, começando aqui com a caneta Dermapen, eu vou acioná-la. Estou com uma espessura aqui de meio milímetro. Meio milímetro, vou começar a trabalhar com o cliente, tá? Porque eu não conheço o couro cabeludo dela de início. Então vamos começar com uma abordagem mais tranquila, né? Já avisa o paciente que você vai começar a microagulhar. Tudo bem? Devagarzinho eu vou abrindo os canais da linha do couro cabeludo dela. O ativo já tá aqui, ele já vai começando a penetrar. Foi bem tranquilo, eu posso vir aqui ajustar a caneta, o dispositivo, aumentar para 1 milímetro, sem problema algum. Que é um nanocartucho. Um nanocartucho são agulhas bem pequenas, bem minúsculas. Vou fazer somente o Drug Deliver, né? A indução percutânea de colágeno aqui, ela é quase que ilusória. E aqui eu vou manipulando com esse nanocartucho. Às vezes aquelas crianças que estão fazendo quimioterapia, com várias quedas, vários bloquinhos de queda capilar, é muito indicado o nanocartucho, porque a criança não vai sentir muita dor e aí a gente vai conseguindo progredir com ela no microagulhamento. Então, o que o microagulhamento vai fazer basicamente? Vai
abrir canais do couro cabeludo, desse tecido, né? Quando eu abro canais, eu aumento a permeação do meu ativo. Essa permeação vai facilitar a entrada do ativo escolhido para dentro do tecido. E esse ativo mais profundo, né, chegando numa profundidade maior do tecido, ele vai aumentar a vascularização, a oxigenação do bulbo. E esse ativo, no caso, que é o alecrim, ele tem a capacidade de regeneração do tecido. Tá tranquilo? Vou aumentar um pouco mais. O paciente tá tendo um feedback legal, vou aumentar um pouco mais a espessura da agulha. Vou agora para 1,5. Vamos de 1,5 milímetro. Vou aplicar mais um pouco de ativo na linha que eu tô trabalhando. E vou de novo para o Drug Delivery System. Drug Delivery System, sistema de entrega de ativo. Qual que é o ativo que nós estamos passando hoje no meu cabelo? O ativo que a gente está passando hoje é um blend de óleo essencial de alecrim com hortelã. E o hortelã, ele é um poderoso vasodilatador. Quanto mais sangue eu levar para essa região, né? Tô dilatando o vaso, vasodilatador, dilatando o vaso. Quanto mais vasos e microvasos eu conseguir entregar para esse bulbo, mais oxigênio vai chegar na região. E nutrientes também, né? Fisiologicamente falando, o nosso sangue, ele tem dois segmentos diferentes, um que é o plasma e outro são os glóbulos vermelhos. No plasma, a gente tem uma proteína chamada fibrinogênio, e esse fibrinogênio, ele tem a capacidade de transformar em fibrina, que é uma proteína fibrina. Essa proteína fibrina transforma em tecido fibroso. O tecido fibroso mais conhecido é o colágeno, né? Foi excitado esse colágeno pelas células responsáveis pelo esse aumento de tecido conjuntivo, que são células que vão aumentar essa quantidade de colágeno, né? A região vai ficando hiperêmica. O que é hiperemia? É o aumento da circulação, vai ficando mais vermelho. Hiperemia. Então aqui eu ativei os fibroblastos, né, pela cascata inflamatória que eu falei pra vocês agora mesmo, né? Lá no plasma tem o fibrinogênio, transforma em fibrina, que transforma em fibrose. E aí vem a cascata do colágeno. E essa região onde você está aplicando, né? Geralmente é onde a gente mais observa Calvície, né? Calvície e abertura do couro cabeludo, exposição do couro cabeludo, né? Nas mulheres, principalmente. Isso. E a gente pode também melhorar a simetria da entrada do couro cabeludo do cliente. Por exemplo, você pode ver aqui que o lado direito, ele é um pouco
um pouco mais avantajado do que o lado esquerdo. A simetria direita com relação à esquerda é desproporcional. Então aqui no lado esquerdo eu tenho uma linha que a gente pode trabalhar mais para gerar uma simetria dos dois lados. Eu tenho mesmo uma entrada na testa. E eu posso expor o meu couro cabeludo no sol depois desse tratamento? Não. Como você está gerando um processo inflamatório subclínico, não é permitido nem sol, lógico que exposição exagerada, né? Lógico que você vai sair daqui do consultório, vai pegar o seu carro, vai para casa, vai ter uma exposição básica de sol, sem problema. O que não pode ser feito é uma exposição exagerada. E, além disso, produtos como shampoo não pode ser aplicado nesse mesmo dia. 24 horas sem contato com shampoo, condicionador, shampoo a seco, tinta, nada disso. Porque a gente precisa começar o processo de fechamento desses poros. E quanto tempo esses poros ficam lá abertos para entrega de ativos? São mais ou menos em torno de 4 horas que ele começa já o processo de fechamento. Posso vir aqui com a terapia, a manipulação do tecido de novo? Posso. Às vezes com uma forma menos pontual, né? Uma forma menos pontual, mas eu vou continuando a entregar esse ativo. Até mesmo para no seu cliente, seria interessante ele ter essa ferramenta em casa, para a primeira semana pós microagulhamento ele fazer em casa, com os ativos home care que ele vai ter prescrito. Ele pode, com uma guaxa dessa denteada, continuar com o processo de tratamento em casa. Então essa linha toda foi tratada, ela vai ficar em descanso. E aí eu vou começar a trabalhar em outra faixa capilar. Como foi mencionado anteriormente, na ficha de avaliação dela a gente viu uma assimetria na entrada dos folículos. Então o lado esquerdo que é desfavorável, a gente pode começar a trabalhar com uma intensidade, um volume, uma frequência até um pouco maior que o lado direito. Isso chama periodização de tratamento. Então agora eu abri. Daniela, e qualquer profissional da área da saúde ou da estética, cabeleireiro, pode utilizar esse equipamento de microagulhamento? Até 1,5 de espessura, todo mundo pode trabalhar. Passou de 1,5, de acordo com as legislações, passou de 1,5 milímetro de agulha de espessura, aí quem trabalha são os dermatologistas, certo? Mas até 1,5 a gente consegue entregar bastante ativo. Essa caneta, por exemplo, ela tem até 2,5 de espessura. Só que não tem necessidade de eu chegar nessa espessura de 2,5. 1,5 já é significativo e eficiente para a entrega do ativo que eu quero nesse couro cabeludo, ainda mais que ele não tem tanta intercorrência patológica, né? Você pode ver que é um couro cabeludo saudável. E aí o que a queixa dela maior aqui é só aumentar mesmo a densidade para deixar mais volumosos as hastes capilares. Seria mais a nível de estética, né? Nem tão tratamentos patológicos como os alopecia areata, que
a pessoa já começa a ter intercorrências de saúde mesmo, né? A seborreia. Nossa, e eu tô sentindo o frescor do óleo essencial de hortelã-pimenta com o óleo essencial de alecrim. Dá um frescor no cabelo. Para quem sofre de oleosidade, né? Nesse couro, sem muitos resultados a nível de shampoo e condicionador, esse tratamento é ideal, porque você vai tirar todo aquele sebo no decorrer do couro cabeludo, tratando. E o interessante desse protocolo é que a gente sabe exatamente quanto de ativo que a gente está entregando no meu couro cabeludo, né? Eu sei exatamente quanto. Não é igual um tônico qualquer da farmácia. Você vai aplicar no couro cabeludo, não sabe a procedência, não sabe qual que é a concentração do ativo para o tratamento anti-queda, que é o que eu preciso, né? Isso é bem interessante. Você sabe a real situação do que está acontecendo, né? O que vai ser aplicado, como vai ser o prognóstico desse couro cabeludo. Porque existem muitas marcas no mercado que geralmente escondem concentrações, escondem volume. Na verdade, não é. Na verdade, o que garante a concentração certa, ideal para um tratamento capilar? É a concentração do ativo em si, né? Mas se eu pôr num produto convencional, né? Então não dá para saber se tem exatamente tantos por cento ou tantas gramas do alecrim num produto anti-queda de farmácia, por exemplo, né? Isso. É só você fazendo o produto mesmo para ter essa certeza, né? Essa garantia. Então vamos ativar mais fibroblastos agora na região lateral. Então vamos repetir. Preciso ativar a cascata inflamatória do couro do cabelo do paciente. Essa cascata inflamatória é gerar um processo inflamatório. Microagulhas. Estou gerando uma lesão para desenvolver uma cascata inflamatória. Indução percutânea de colágeno por agulhas. Vou excitar fibrinogênio, que vai ativar a proteína fibrina, que vai ativar os fibroblastos a produzirem mais colágeno. Nessa cascata inflamatória, eu estou aumentando a vascularização, porque para todo processo inflamatório, o tecido requer aumento de circulação local. Então, aumentei vasos, microvasos na região, e aí, consequentemente, aumentando esses calibres de vaso, eu consigo aumentar meu aporte sanguíneo. Meu aporte sanguíneo no local vai promover o aumento da oxigenação. Aumentando a oxigenação, chegou também nutrientes, né? Dentre eles, aumento de ATP da mitocôndria. Então, meu bulbo agora está vascularizado. Quando meu bulbo está vascularizado, eu também consigo ativar aquela fase, durante esses 20 dias, lógico, né? Consigo ativar aquela fase onde aquelas hastes, aqueles folículos, né? Aqueles folículos que estão morrendo, começam a ser substituídos por folículos novos.
Microagulhei, perfurei. Posso voltar com a minha manipulação instrumental? Posso. Tô alimentando aqui a minha manipulação de tecido. As queixas de diminuição de volume de cabelo é principalmente as entradas, né? Posso fazer um protocolo depois de correção de simetria? Posso microagulhar essa região numa agulha um pouco mais calibrosa, com um ativo um pouco mais concentrado, realizar terapia combinada com outras técnicas, como a ozonioterapia de ventosa, e continuar trabalhando do mesmo jeito ao longo dessa linha que eu já trabalhei aqui. Então, concentrar na entrada e continuar a terapia da mesma forma que eu iniciei na primeira sessão. Então, eu vou aumentando a intensidade, a frequência e o volume desse protocolo, chamado de periodização. Reparem aqui que essa região do lado direito dela é menos comprometida que o lado esquerdo. Às vezes até o jeito da pessoa dormir influencia na queda capilar da paciente. Tem paciente que dorme de um lado só. Tem paciente que na hora de pentear os cabelos, ele penteia com uma força maior de um lado e a outra força do outro lado um pouco mais amenizada. Isso também influencia. A asepsia feita no lado direito também. Vamos dar início à aplicação do ativo. Lembrando que o ativo é um blend de óleos essenciais de alecrim e hortelã, responsáveis para aumentar a vasodilatação, cicatrização. Vou microagulhando toda a linha que eu quero trabalhar da cliente. Lembrando que essa cliente tá vindo pra mim da primeira vez, eu não conheço ela. Então eu tenho que estimular esse couro e dar o tempo de cicatrização. Que eu já peguei paciente que queria já tratar de uma vez os problemas, todas as intercorrências dele, né? As alterações dentro do couro cabeludo dele. Mas era um couro cabeludo muito inflamado porque ele usava muito boné. Ou seja, o couro cabeludo cheio de caspa, cheio de óleo. Então, que praticam beach tênis também, debaixo do sol quente, aquele suor intenso, aquela higienização desfavorável. Essas jogadoras de tênis também estão vindo muito para o consultório em busca de tratar esse couro cabeludo que começou a gerar algumas alterações em virtude das viseiras, dos bonés. As entradas aqui da paciente, aqui do couro cabeludo da paciente, é essencial a gente aumentar um pouco mais a espessura aqui da agulha. Microagulhei. Agora,
enfatizar para ela que em 24 horas ela não pode lavar nem condicionar o cabelo. Pode molhar? Pode. Mas o que não pode ser aplicado é ainda mais shampoo e condicionador, que é cheio de substâncias que geram alterações para o nosso couro cabeludo, né? E que aumenta às vezes o processo inflamatório, saindo dessa fase subclínica e pode vir a gerar um processo inflamatório mais agudo. E aí já foge do seu campo de atuação, né? E aí a paciente, às vezes, ela tem que procurar uma ajuda profissional para tratar algo que virou uma intercorrência. Então, falar sempre para o paciente é importante. Então, esse processo inflamatório vai percorrer aí ao longo de 20 a 30 dias de uma forma gradual, né? Gerando toda essa cascata inflamatória que eu mencionei para vocês aqui durante a live. Aumentar o colágeno, aumentar a vascularização do bulbo, vai gerar um folículo novo, mais denso. Esse folículo novo, mais denso, somando com os outros, vai aumentar o volume do couro cabeludo da cliente. Então, esteticamente, vai ficar um cabelo muito mais agradável, muito mais saudável, né? Um folículo saudável. E aí, as terapias combinadas podem vir a ser desenvolvidas aqui na cabine quando você for descobrindo que tá saindo de um nível básico para um nível intermediário, para um nível avançado, né? E somar a terapia combinada com ozonoterapia, com uma pedra guaxa um pouco mais grossa, né? Onde eu vou fazer uma terapia manual, uma manipulação do tecido, uma raspagem um pouco mais avançada. O home care do cliente em casa também faz toda a diferença no decorrer desses 20, 30 dias de tratamento, né? O que você vai prescrever para ele em casa faz também toda a diferença. Então, ficha de avaliação em mãos, a cliente chega, você avalia criteriosamente essa ficha, buscando um protocolo ao longo dos 30 dias, dos 60 dias, dos 90 dias, depende do que você quer tratar o seu paciente, né? Encerrando com uma liberação manual, uma terapia manual, né? Interessante para promover de uma forma homogênea. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda um direct aí. Estamos prontas para responder todas as perguntas de vocês a respeito de estética capilar. Um abraço.